Tem muita gente, tem muitos militares QEs desse Brasil passando necessidade. E quero enfatizar para os senhores hoje, nessa manhã, um aluno a soldado do estado de Roraima, de onde sou deputado federal por aquele povo, ganha muito mais do que um soldado, que um cabo das Forças Armadas. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Ministro, a minha fala ela vai ser direcionada sobre a perversa lei aprovada nessa casa, chamada 13.954. O senhor bem conhece desse tema, que já foi indagado. Os comandantes conhecem desse tema da lei 13.954. Minha mãe me ensinou, comandante, e quem casa e que o cônjuge já tem filho, assume-se os filhos e os problemas decorrentes do casamento. Depois o senhor vai entender por que estou fazendo essa referência. Vejo que aqueles militares, e como eu servi na Amazônia em tempos difíceis, praças e graduados das Forças Armadas, não foram valorizados com essa lei 13.954. Criou diversas distorções, prejudicando praças e graduados, beneficiando somente aos oficiais. Basta, ministro, somente pegar os contra-cheques e comparar. Se pegarmos os contra-cheques antes e pós aprovação dessa lei, vai se entender sem nenhuma matemática lógica o que aconteceu. Os QEs, houve uma depreciação em seus contra-cheques e os oficiais acresceu cerca de 5 a 10 mil reais. Não temos nada contra, grande ministro e comandantes, a melhoria do soldo dos oficiais. Não. Nós, praça, não temos nada contra. É um direito, é merecido. E os oficiais merecem sim ganhar bem. Não digo nem ganhar bem, fazer uma equiparação de perda salarial que houve ao longo desse tempo todo. Mas o que não podemos é deixar os praças, em especial os QEs, para trás. No Exército, comandante Tomás, nós temos um lema, que é: aquele que sai junto, chega junto. Não é isso? E eu digo para o senhor com todo carinho, nessa missão de sair junto e chegar junto, os QEs ficaram para trás em relação a essa lei perversa 13.954. Pergunto para Vossa Excelência, senhor ministro, quais são as medidas analisadas pelo Ministério para fazer essa reparação, reduzir as distorções criadas? Vamos dar um aumento para os praças e graduados? Vamos dar uma promoção por serviços prestados? Vamos dar uma promoção, vamos dar uma indenização? Temos que resolver, comandante. Tem muita gente, tem muitos militares QEs desse Brasil passando necessidade. E quero enfatizar para os senhores hoje, nessa manhã, um aluno a soldado do estado de Roraima, de onde sou deputado federal por aquele povo, ganha muito mais do que um soldado, que um cabo das Forças Armadas. E essa culpa não é do ministro Mussi. Eu não estou lhe atribuindo essa culpa, mas quero fazer esse relato, nem muito menos dos comandantes, mas quero fazer esse relato. Um aluno a soldado do estado de Roraima ganha mais do que um cabo ou um sargento das Forças Armadas, infelizmente. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, ministro. Vou relembrar aqui um velho jargão muito usado nas Forças Armadas, que inclusive foi muito falado por ocasião da lei do PL 1645 de 2019, que se transformou nessa perversa lei
13.954. Tem como tendido alguns e tendo comigo alguns contra-cheques que comprovam e que os autos estamentos foram muito beneficiados com a lei 13.954 e outros militares de baixa patente, como os QEs, não foram agraciados do quadro especial. Quero fazer mais uma pergunta para Vossa Excelência. Até o momento, por que o Ministério da Defesa ainda não respondeu a indicação 1370 de 2023 da deputada Gleice Hoffmann, que propõe corrigir os decréscimos salariais em questão, entre outras, a sugestão de reparo dessa lei? Eu tenho mais assunto aqui para questionar, mas ficarei muito grato se Vossa Excelência puder responder, dar um pensamento sobre essas 3 questões que lhe fiz. Deputado, muito prazer. Obrigado por nos convocar. É fundamental que nós conversemos, discutimos e possamos discutir o futuro. Isso nos dá conforto. Eu sou o menos experiente dessa mesa para responder suas perguntas, porque isso é um problema muito antigo e eu lido com ele apenas há quase 1 ano e meio. Evidentemente que todas as leis nascem aqui. Tudo é feito aqui. Esta lei foi votada aqui. Os senhores podem modificar essas leis. Não tem o menor problema. Nós acatamos a decisão do Congresso Nacional, dos parlamentares brasileiros. Evidentemente que, em se votando e em havendo esse acréscimo que o companheiro deseja e que cala fundo dentro das forças, nós precisamos ter o principal, previsibilidade orçamentária. Nós não temos recursos sobrando para acatar essas sugestões. Recebemos o ofício da deputada Gleice Hoffmann, outros deputados nos procuraram para tratar sobre esse assunto. Tem a questão da aeronáutica, da marinha. Isso é um assunto absolutamente recorrente nas nossas reuniões semanais, mas nós precisamos que haja previsibilidade orçamentária, que seja decidido que essa coisa tem que ser cumprida. De maneira que eu estou aberto para discutir isso. Isso é uma coisa que isso, como diz na minha terra, não está virado a ponta do prego para a gente não discutir. Vamos conversar. Se algum comandante quiser fazer algum complemento, mas havendo previsibilidade, nossa obrigação é cumprir o que essa casa determina. Mas o senhor reconhece que essa lei beneficiou os oficiais e não aos QEs? O senhor reconhece isso? Não, eu não tenho condição nem de reconhecer. Deputado, com todo respeito, eu acho que não beneficiou os oficiais em detrimento das praças. 60% das praças recebem curso de altos estudos, 35% apenas dos oficiais. O maior aumento na categoria dos militares todos na tabela, se eu consultar, é para a graduação de 2º sargento, obviamente de carreira. O senhor tem razão quando o senhor fala de sargentos QE. E isso o senhor tem razão. Porque o sargento QE, para que os senhores entendam, ele entrou no Exército Brasileiro sem concurso público. Quando o senhor fala que o cabo e o soldado recebem abaixo, é verdade, porque é serviço militar inicial. Então, eles recebem próximo de um salário mínimo. Tá? E eles entram, 10% deles vão ter a possibilidade de ficar até 8 anos de tempo de serviço. No caso do sargento QE entrou e a proposta inicial, quando atingisse 15 anos e adquiria estabilidade, era ele ser cabo. Ele terminava como cabo QE. Aí foi feito deliberações para que ele pudesse ser promovido a 3º sargento. Depois foram feitas outras deliberações para que ele pudesse ser promovido a 2º sargento. Não estava previsto. Então, essa questão ocorreu ao longo da carreira, dele ser promovido de soldado até 2º sargento. Ele não presta concurso público. Então, a dificuldade que houve no concurso da lei é porque a lei é toda baseada na meritocracia. As categorias mais altas foram quem menos recebeu. Quem menos recebeu foram os generais. Isso é fácil, só testemunhar, só verificar ali. Quem menos recebeu, os oficiais, a categoria que mais recebeu é o tenente-coronel, que é a fase onde o camarada agrega mais meritocracia. E nas praças que receberam mais, ou seja, a defasagem diminuiu, o 2º sargento é quem recebeu mais. Agora, na questão do sargento QE, o que o pessoal tentou fazer foi aumentar a disponibilidade do camarada, a gratificação de disponibilidade aumentou um pouco mais. O Ministério da Defesa já está discutindo isso. Isso foi elaborado. Houve uma comissão que estudou. Foi parte do Ministério da Defesa
por concurso aqui da Câmara de Deputados, mas é como o ministro fala, é orçamento e lei. É orçamento e lei. Então a questão do sargento QE, e outra coisa, o sargento QE hoje é uma categoria que vai acabar em 2038, para as 3 forças, ele está em extinção. O Exército só tem 932 sargentos QE hoje, não tem mais. Mas eles desempenham um papel muito importante, são militares muito bons, e a gente teria interesse em tentar ajudá-los sim. Tá? Então, há abertura para a gente conversar. Deixa eu só fazer a seguinte coisa. A gente não pode ficar tendo réplica e tréplica. Você fez a pergunta, o ministro fez a resposta dele, o comandante do Exército também fez a... Pois não, meu. Mas nós estamos abertos para conversar. Sim, sim. Eu quero fazer a consideração, general. Nós precisamos... Presidente, posso? Um minuto. Nós podemos encontrar uma solução conjunta. É o que nós queremos, comandante. O que nós queremos é que quando essa lei foi feita, infelizmente, não atentaram para esse momento, general. Pois bem. Não atentaram para esse momento. Esse momento de entender, como os senhores falam e de alguma forma têm razão, que não fomos concursados, mas deixaram de entender que essa lei não iria beneficiar esse soldado, esse militar do quadro especial. Quero estar perto dos senhores, o comandante Damasceno está perto do senhor, para se discutir essa mazela criada por essa lei diretamente aos QEs do Brasil. Entendam, os senhores comandantes. Nós fomos prejudicados diretamente com essa lei. É só pegar o contra-cheque. Matemática, 1 mais 1 é 2, não há diferença. Com todo respeito às forças que eu tenho, que eu sou um cabo reformado das Forças Armadas, mas nós ficamos prejudicados. E eu gostaria muito de contar com os senhores, nós, todos os QEs e pensionistas desse Brasil, gostaria muito de abrir essa conversa para que possamos fazer esse reparo dessa lei tão perversa, aprovada por essa casa. E digo mais, no início da minha fala, a minha mãe me ensinou, aquele que casa com o cônjuge que tem filho assume os problemas. Quando eu falei isso, falei para os senhores. Quem fez a lei foi lá atrás, mas os senhores casaram com o governo e o governo herdou esse problema grandioso, comandante Tomás, e quero contar muito com o senhor para que nós possamos rever tudo isso e oportunizar os QEs do Brasil. Muito obrigado, general. Muito obrigado. Só uma observação. Alguns governos conviveram com isso e o problema não foi resolvido. A lei foi votada nessa carta, foi formatada aqui. Mas nós estamos abertos para, de forma pacífica. Eu agradeço. E conclusiva, nós resolvemos. Em nome de todos os QEs do Brasil, eu agradeço essa fala do senhor.